O livro do Apocalipse é cheio de profecias sobre os eventos que aconteceram antes, durante e depois do retorno de Jesus à Terra. No entanto, há uma em particular que não parece com nada que o mundo já tenha visto, e nem mesmo roteiristas mais criativos e autores de ficção científica seriam capazes de criar algo tão extraordinário e ao mesmo tempo assustador. A Bíblia diz que quando esta profecia se cumprir no fim dos tempos, muitas pessoas se arrependerão por terem rejeitado Deus e o seu amor. Elas clamarão por misericórdia e perdão, mas isso já não estará mais disponível. Antes de revelar esse evento futuro que irá surpreender o mundo, você precisa conhecer outros 5 eventos interessantes da Bíblia que já aconteceram e que estão prestes a acontecer em um futuro muito próximo. Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal. Basta clicar no botão de inscrever-se abaixo do vídeo e ativar o sino de notificação para que você possa receber os próximos vídeos diretamente aí no seu celular. Agora vamos começar. Canal Desperta Fé. O primeiro evento é a vista do Anjo da Morte, também conhecido como o Anjo Destruidor. Esse ser celestial veio à Terra por volta do ano 1300, depois que Faraó recusou o pedido de Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Por causa desse ato de desobediência, Deus enviou 10 pragas àquela nação, humilhando o seu povo e cada um dos seus deuses pagãos. Essas 10 pragas incluíram o rio Nilo transformando-se em sangue, rãs cobrindo a terra, infestações de insetos, morte de animais, egípcios contraindo doenças de pele, escuridão total por 3 dias e, finalmente, a vista do Anjo da Morte. Após as 9 recusas de Faraó em libertar os hebreus da escravidão, Deus instruiu Moisés a dizer ao povo que colocassem sangue de um cordeiro nos batentes da porta. Dessa forma, o Anjo da Morte não entraria naquelas casas e saberia exatamente onde ir para punir os egípcios. Então, o povo de Israel fez exatamente como Deus havia instruído, e à meia-noite, o Anjo da Morte matou todos os primogênitos da terra do Egito, incluindo o filho de Faraó e até mesmo os primogênitos do gado. Quando o povo do Egito acordou no meio da noite e viu seus filhos mortos, eles lamentaram profundamente. O segundo evento, a visão das profundezas da terra. Esse fenômeno criado por Deus também ocorreu no Antigo Testamento e teve Moisés como seu protagonista. Depois que o povo de Israel foi libertado da escravidão e seguia sua jornada pelo Egito, um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e seu irmão Arão. Enquanto eles conduziam o povo rumo à terra prometida, Corá conspirou contra Moisés e exigiu que todos pudessem servir como sumos sacerdotes, mesmo sem haver qualquer instrução de Deus sobre isso. Ele achava injusto que apenas 2 irmãos tivessem acesso direto ao Senhor e sentiu tanta inveja que virou um grande número de hebreus contra eles. Deus ficou tão irado com esse ato egoísta que disse a Moisés que derramaria seu juízo contra Corá. E como não houve arrependimento, Deus instruiu a Moisés dizer ao povo para se afastar de Corá e seus seguidores. Então o Senhor abriu o chão diante de Corá, sua família e seus aliados, e todos foram engolidos pelas profundezas da terra, com tudo que possuíam. Assim, essas pessoas desceram vivas à sepultura, e depois Deus fechou aquelas crateras e todos desapareceram do meio do povo de Israel. O terceiro evento, o surgimento das 2 testemunhas. Esse terceiro evento bíblico é uma profecia do livro do Apocalipse que ocorrerá durante os anos da grande tribulação. Essas 2 testemunhas serão 2 homens que nunca morreram. Isso significa que poderiam ser Enoque e Elias, 2 servos fiéis do Antigo Testamento que foram levados ao céu ainda vivos. Muitos também acreditam que poderiam ser Elias e Moisés, porque ambos apareceram com Jesus durante a transfiguração. O mais importante é que esses 2 servos de Deus receberam o poder sobrenatural do Senhor para realizar feitos incríveis. Eles aparecerão quando o mundo estiver sob o domínio demoníaco do anticristo. Estarão vestidos de pano de saco, um tecido áspero, geralmente feito de pelos de cabra, e profetizarão por todo o mundo durante 1260 dias.
que equivalem a 3 anos e meio. Esses homens serão odiados pela humanidade porque pregarão o evangelho de Jesus Cristo a um mundo completamente cego e espiritualmente perdido. Alguns ouvirão, mas muitos não prestarão atenção à sua mensagem. Outros ficarão furiosos e os atacarão. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que, se alguém tentar fazer mal a eles, sairá de suas bocas fogo e consumirá seus inimigos. Isso será um espetáculo extraordinário de se ver, porque sem dúvida o anticristo será o governante do mundo e não quererá que ninguém adore o único Deus vivo e verdadeiro da Bíblia. Eles também terão o poder de transformar rios e oceanos em sangue e de ferir a terra com todo tipo de pragas, sempre que quiserem. Dessa forma, essas duas testemunhas pregarão com autoridade por todo o mundo. O poder de Deus estará tão forte sobre eles que serão literalmente intocáveis. E isso continuará até chegarmos a Apocalipse 11, onde a Bíblia diz: após os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lutará contra eles, os vencerá e os matará. Seus corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, que será chamada de Sodoma e Egito, no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. E por 3 dias e meio, povos, tribos, línguas e nações olharão para os seus corpos, mas ninguém poderá sepultá-los. Os habitantes da terra celebrarão a morte desses 2 profetas que tanto os incomodaram e trocarão presentes entre si como forma de comemoração. No entanto, 3 dias e meio depois, o Senhor soprará o fôlego de vida sobre as 2 testemunhas mortas e elas ressuscitarão, causando terror a todos que comemoraram sua morte. Então, uma voz poderosa virá do céu dizendo às 2 testemunhas: subam aqui, e uma nuvem as levará. Nesse momento, haverá um grande terremoto que destruirá 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morrerão, e as que restarem ficarão aterrorizadas e darão glórias ao Deus vivo. 4º evento, Armagedon. A Bíblia diz que nos últimos dias do domínio do anticristo, Deus derramará sua ira sobre a terra com pragas e sofrimento sobre todos aqueles que negaram e viveram em pecado. Mesmo diante desse cenário, as nações não se arrependerão e ainda blasfemarão contra o seu nome. Então, no final dos 7 anos da grande tribulação, Israel estará cercado pelas nações que aliaram ao anticristo. Em Apocalipse 16, o apóstolo João relata que os governantes de todo o mundo se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso em lugar chamado Armagedon. A palavra Armagedon vem do livro de Juízes no Antigo Testamento. Naquela época, o povo de Deus era pequeno em comparação com seus inimigos. Mas, na batalha que aconteceu nesse mesmo monte, eles saíram vitoriosos. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve ver o céu se abrir como Jesus montando em um cavalo branco, seguido por todos os exércitos celestiais. E em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um anjo chama aves do céu para um grande banquete, onde elas comerão a carne de todos os que morreram se opondo ao povo de Israel. No entanto, essa guerra não será como outras, que duraram décadas. Na verdade, a batalha do Armagedon durará pouco tempo, pois os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço. E é nesse momento que a 7ª taça da ira de Deus será derramada sobre o mundo. Depois desse evento, Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, no inferno, e todos os homens que o serviram serão mortos e devorados pelas aves. Então Jesus prenderá Satanás e estabelecerá seu reino milenar na terra, onde governará junto com a sua igreja e também com aqueles que morreram durante a grande tribulação, por não se curvarem ao anticristo. Armagedon não marcará a destruição do nosso planeta como muitos acreditam, porque, segundo a Bíblia, a terra será morada eterna de todos aqueles que reconheceram a Jesus como Salvador e fizeram sua vontade e a vontade de Deus.
Quinto evento: o arrebatamento. A Bíblia diz que chegará um momento em que todos os cristãos vivos naquela hora simplesmente desaparecerão. Eles estarão realizando suas tarefas diárias, trabalhando, estudando ou cuidando de suas casas, quando, de repente, serão levados para o céu. Sim, há muito debate sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que ele acontecerá assim que o anticristo for apresentado ao mundo, enquanto outros pensam que os cristãos só serão levados vivos após 3 anos e meio do governo do anticristo. Outro grupo acredita que cristãos passarão por todo o período da grande tribulação na terra antes de serem levados por Jesus. Independente da hora e do dia, uma coisa é certa: o arrebatamento vai acontecer. Em Mateus 24, Cristo falou sobre isso, dizendo aos discípulos que no momento certo, 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo com moinho manual e uma desaparecerá. Isso significa que tudo acontecerá em um instante, abalando o mundo e afetando a todos. Os que ficarem para trás, infelizmente, terão de enfrentar a dura realidade dos últimos dias, enquanto os que estiverem em Cristo se alegrarão e permanecerão na presença do Senhor por toda a eternidade. E assim, chegamos ao fim dos 5 eventos extraordinários que aconteceram na Bíblia e que ainda vão acontecer. Isso nos leva à mais terrível de todas as profecias: a vinda dos 4 anjos demoníacos do rio Eufrates. Tudo isso acontecerá quando os anjos do Senhor começarem a tocar as 7 trombetas do Apocalipse. Quando a primeira trombeta soar, uma chuva de fogo misturada com sangue será lançada sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta trará a queda de algo semelhante a um grande monte em chamas no mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de 1/3 dos navios e embarcações. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cairá do céu, envenenando 1/3 das águas e causando muitas mortes por causa da água contaminada. A quarta trombeta diminuirá a luz do sol, da lua e das estrelas em 1/3, simbolizando um período de escuridão. O toque da quinta trombeta abrirá um abismo, onde surgirão gafanhotos para atormentar aqueles que não têm selo de Deus em suas testas. Esse evento também é conhecido como o primeiro Ai, e é com a sexta trombeta que a mais assustadora de todas as profecias começará a se desenrolar. Quando ela soar, 4 anjos demoníacos que foram expulsos dos céus junto com Satanás e estão aprisionados perto do grande rio Eufrates serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Eles liderarão um exército de milhões de cavaleiros, causando destruição e morte. O apóstolo João diz que haverá 200 milhões de soldados nesse exército, todos com couraças vermelhas, azul escuras e amarelas, e seus cavalos terão cabeças semelhantes às de leões, e de suas bocas sairão fogo, fumaça e enxofre. Suas caudas serão como serpentes, desferindo golpes mortais nas pessoas. Ao todo, morrerá 1/3 dos habitantes da terra que ainda permaneceram vivos, marcando a última chance de arrependimento que Deus dará às pessoas antes que sejam condenadas a passar a eternidade no inferno. No entanto, elas não se voltarão para o Senhor e continuarão adorando seus falsos deuses. Entendemos que esses eventos são quase impossíveis de imaginar, porque vão muito além do nosso entendimento humano. Mas saibam que a Bíblia jamais erra, muito menos mente. Tudo isso é muito assustador. Mas se você entregar a sua vida a Jesus e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor o protegerá do dia da provação e o levará para viver a eternidade ao seu lado, na Nova Jerusalém. Um reino onde não haverá medo, dor, morte ou lágrimas. Você não precisa se preocupar quando tudo isso vai acontecer, mas sim com quem você estará quando isso acontecer. Portanto, aprofunde-se no conhecimento da Bíblia,
caminhe de acordo com a palavra do Senhor e não se deixe enganar pelo que acontecerá no futuro. Amém? Se gostou do vídeo, deixe essa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e inscreva-se no canal. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.